Alô, amigos. Então, estamos aqui na segunda parte da discussão sobre os 6 pilares de saúde do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida. E um dos pilares que nós vamos discutir hoje é a alimentação. Na primeira palestra nós falamos em geral sobre a importância desses pilares, mas eu gostaria de enfocar um pouco sobre a alimentação. Um dos fatores que tem chamado a atenção no mundo inteiro é o fator das zonas azuis, das Blue Zones. E o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida reconhece que as zonas azuis são importantes como uma ilustração prática de como a alimentação mais à base de plantas funciona muito bem para a saúde da população e para a prevenção de doenças, assim como a promoção da longevidade. Tem uma definição que o colégio usa para a dieta. Seria uma dieta integral à base de plantas. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso no decorrer dessa palestra. Mas o interessante notar é que uma dieta à base de plantas pode ser saudável e pode ser não saudável. Por muitos anos eu fui vegetariano, mas não era o vegetariano mais saudável. E eu vou explicar por quê. Alguns pesquisadores de nutrição da Universidade de Harvard fizeram um estudo avaliando os efeitos de uma dieta à base de plantas. Aí eles separaram essas dietas em 2 tipos. Um grupo, eles examinaram o efeito da dieta à base de plantas que não era muito saudável. Ou seja, açúcar e frituras e gorduras e alimentos refinados e doces e produtos de padaria, de confeitaria, são todos, a maioria deles, de origem vegetal. Então, o arroz branco, por exemplo, é um produto vegetal. Então, é uma dieta à base de plantas. Por isso que o colégio define uma dieta integral à base de plantas. E eu vou explicar mais a respeito. Mas esse grupo de Harvard chegou à conclusão que aquelas pessoas que seguiram essa dieta não muito saudável à base de plantas tinham um aumento de doença cardíaca de 25% depois de um período de observação. Aí esse mesmo grupo resolveu estudar aquelas pessoas que seguiam uma dieta integral à base de plantas, uma dieta que não usava frituras, que não usava as gorduras, que não usava os alimentos refinados, o açúcar e o arroz branco e o pão branco e os doces e as confeitarias. Nesse grupo que seguia essa dieta integral à base de plantas, a prevalência ou a incidência das enfermidades cardíacas baixou por 32%. Então você vê a diferença. Uma dieta à base de plantas não saudável aumentou o risco de 25%. Uma dieta à base de plantas saudável aumentou ou diminuiu o risco por 32%. Aí você pode ver claramente que existe uma vantagem em seguir uma dieta integral. Daqui para frente eu vou falar uma dieta integral à base de plantas. O que seria então uma dieta integral à base de plantas? Eu trouxe aqui um cartaz que mostra exatamente o que é essa dieta à base de plantas. Esse é o guia de alimentação que eles fazem no Canadá. Eu gosto de usar muito esse guia e de alguma forma ele é prático para a saúde. Mas aqui significa que a metade dos alimentos, eu acho que alguns de vocês já assistiram algumas das minhas palestras,
E eu vou botar um pouco mais perto, mesmo que não apareça a minha cara. Bom, minha cara pode aparecer do lado aqui. Então, nesse lado aqui, a metade da alimentação deveria ser frutas e verduras. Eu já falei muito isso, vocês sabem disso já, mas é só para revisar. Então, a metade da nossa alimentação, em termos de volume, em cada comida, em cada refeição, devia ser frutas e vegetais. Só aí já dá para ter uma ideia do que é uma dieta à base de plantas. Se você segue isso, sem contar os outros efeitos, você já está seguindo uma dieta à base de planta, porque a metade da sua alimentação é à base de planta. A outra metade, você tem aqui os grãos integrais, que fazem 25% da alimentação em cada comida, em cada refeição, e as proteínas. As proteínas você pode ver que podem ser de origem vegetal. Existem algumas aqui de origem animal, principalmente para aquelas pessoas que não têm o conhecimento ou não têm as condições de comprar uma dieta ou de adquirir os produtos que são mais vegetais. Aqui está o segredo da alimentação, num prato bem claro, não tem dúvidas de como seguir isso. Muitas pessoas têm um problema com as proteínas. Eles dizem, e muitos médicos dizem a mesma coisa, não posso seguir essa dieta porque falta proteína. Na verdade, não falta proteína. O nosso corpo precisa de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Então, se uma pessoa tem, digamos, eu tenho 90 quilos, ok? Tá um pouquinho fora. 90 vezes 8, 9 vezes 8, 72. Então, eu precisaria de ter 72 gramas de proteína. E talvez até já está demais, né? Pelo Conselho da Organização Mundial de Saúde, em geral, as pessoas adultas não precisam mais de 50 gramas de proteína por dia. De uma forma geral, todos os alimentos têm proteína. Mas se você concentrar nos alimentos que têm proteína de origem vegetal, você vai ver um grupo que tem maior consistência, que são as nozes, que são as sementes, que são os feijões. Todos os tipos de feijões têm alto nível de proteína, e os produtos da soja. Essas são as maiores fontes de proteína entre os alimentos de origem vegetal. Existe um alimento que começou a ser usado mais em outros países ultimamente, que é o quinoa, que é um grão que vem do Peru, e ele também é rico em proteína. Mas como eu falei no começo, a maioria dos alimentos tem proteína. Então, se você come batata, mandioca, se você come salada, tem uma percentagemzinha de proteína nesses alimentos, em todos eles. Então, eu não acredito que uma pessoa que tem uma alimentação variada de alimentos vegetais vai ter deficiência de proteínas. Por quê? Porque a menos que ela não está comendo, a menos que a pessoa está passando fome, aí ela vai ter deficiência de proteína, assim como vai ter deficiência de outros alimentos, de outras vitaminas e de outros minerais. Mas uma dieta balanceada, uma dieta que nós estamos promovendo, uma dieta que contém esses elementos aqui e desses grupos aqui, não vai ter problema com proteína. O problema da proteína, que está relacionado com excesso de proteína, principalmente a proteína animal, é que a proteína vem junto com a gordura. E é difícil você separar no alimento animal a proteína da gordura. Então, vindo as duas juntas, aumenta o risco de doenças cardíacas, como nós vimos na estatística, né? Uma dieta não saudável,
que dieta à base de plantas, mas não saudável, aumentava o risco de doenças cardíacas. Uma dieta de plantas saudável diminuía o risco por 32%. Bom, então, quais seriam os outros problemas que podem trazer uma dieta com excesso de proteína? Muitas pessoas dizem, não, isso aí fortalece os músculos. O músculo pode ser fortalecido de outras formas e a quantidade de proteína que você precisa para fortalecer o músculo não é muito. Por exemplo, se eu precisaria comer 70 gramas de proteína por dia, baseado no ponto 8 por grama por quilograma por dia, se eu quisesse aumentar o músculo, eu devia aumentar essa quantidade para uma grama, né? E 1 grama por dia vai dar, no caso, 90 gramas de proteína. De 70 para 90 não tem uma diferença muito grande. As pessoas pensam que elas têm que comer 200 gramas de proteína. O que acontece quando você come esse excesso de proteína? Essa proteína vai ter uma dificuldade para ser metabolizada pelo corpo. Vai aumentar o risco de problemas renais, porque os rins têm que filtrar toda essa proteína que está em excesso. E vai aumentar o risco de doenças crônicas também, porque principalmente o câncer. As células do câncer, elas precisam mais proteína para se desenvolver. Elas precisam também do açúcar e do arroz branco e do pão branco, calorias vazias, porque aí dá mais calorias para elas. Mas sem a proteína, sem uma grande quantidade de proteína, elas também não conseguem crescer. Então, o excesso de proteína pode aumentar o risco de câncer. Bom, quais seriam os benefícios, então, de uma dieta à base de plantas, uma dieta integral à base de plantas? É uma dieta que está relacionada com menos doenças metabólicas. Eu vou terminar contando a história de um indivíduo aqui que seguiu uma dieta de proteína. Essa história está relatada pelo Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, e eles relataram um caso de um paciente que que tinha um problema e seguiu uma dieta à base de planta. Era o senhor, vamos chamá-lo de senhor Silva. O senhor Silva estava com um problema de diabetes, pré-diabetes, ainda não estava com diabetes totalmente. O pré-diabético é aquele que está com açúcar entre 100 e 120, ainda não está especificamente com diabetes. Ou então está com a hemoglobina A1C, a hemoglobina glicolizada A1C, que está com um valor maior entre 5,7 e 6,4. Se a pessoa tem o A1C maior de 6,4, já é diabetes. Mas entre 5,7 e 6,4 é o pré-diabético, que era o caso do Mr. Silva. Então ele estava com problema de peso, problema de pressão e pré-diabetes. Pressão alta e pré-diabetes. Foi-lhe aconselhado então que seguisse uma dieta à base de plantas. Uma dieta saudável à base de plantas, não uma dieta com açúcar, com pão branco, com arroz branco, que é uma dieta à base de plantas, mas não é a mais saudável. Ele seguiu essa dieta e, sim, uma das coisas que ele fez foi se manteve em associação com pessoas, em contato com pessoas que tinham a mesma ideia, e assistia seminários, palestras como estas. Provavelmente ele ia no Instagram, ele ia no YouTube, ele assistia, ele pertencia a um clube de saúde, e durante um ano ele seguiu a dieta integral à base de plantas. Ele começou com uma challenge, 21 dias de challenge. Challenge significa um desafio, 21 dias de desafio. Isso que nós aconselhamos para vocês, para os amigos que estão assistindo.
Se você não acredita, se você não tem coragem, se você não tem esperança de que isso vai ajudar, faça esse desafio de 21 dias. Ou seja, durante 3 semanas você coma só uma dieta integral à base de plantas, seguindo o esquema que eu falei: verduras e frutas, grãos só integrais e proteínas de origem vegetal. O que aconteceu com ele? Ele seguiu os 21 dias e depois ele seguiu até um ano inteiro. O que aconteceu depois de um ano? Ele conseguiu... deixa eu conseguir ler aqui, eu tenho que traduzir isso, né? Conseguiu baixar o seu peso, perdeu 15 quilos. Diminuiu ou parou com a sua medicação para pressão alta. Baixou a pressão alta sem medicação e saiu do nível de pré-diabetes, que se estava com 5,7 ou estava com mais de 100, entre 100 e 120 miligramas por decilitro de glicose, baixou para menos de 100 e baixou para menos de 5,7. Ou seja, resolveu o seu problema físico, sem medicação, e nem falou em exercício ainda. Na próxima palestra nós vamos falar em exercício, mas nós nem mencionamos exercício e nem foi mencionado exercício para o seu Silva. No caso, ele seguiu uma dieta integral à base de planta. Quais seriam as contraindicações dessa dieta? Nenhuma. A gente só acentua que, pelo menos no começo, que você tem uma fonte de vitamina B12. Às vezes as pessoas entram numa dieta dessa e o corpo necessita dessa vitamina B12 que não tem nos alimentos vegetais. Então é aconselhado que você tome um leite à base de plantas, né, o leite de soja, o leite de amêndoas, que contenha um suplemento de vitamina B12, ou então compra uma pílulazinha ou um líquido de vitamina B12 e de vez em quando você toma. A quantidade de vitamina B12 que a gente precisa é muito pequena, com 5 a 8 microgramas. Então não é tão difícil de suplementar essa vitamina. É um conselho, alguns colegas não têm a mesma ideia, alguns colegas nem dão bola para vitamina B12. É uma vitamina que pode fazer falta, mas depois de muitos anos. Então não é uma coisa que é muito aguda. Se a pessoa tem uma origem, tem uma fonte de suplementar de B12, sempre é aconselhável e aí não teria risco nenhum para a saúde. Meu amigo, nutrição vegetariana, nutrição à base de plantas é o caminho a seguir. Se você não acredita, faça o desafio de 21 dias, 3 semanas. Um abraço e até mais.